Oi, pessoal! Mais um programa Café com Livros. Olha a minha xícara de hoje. Horrorosa. Maravilhosa. Já tem alguém aqui falando no fundo, né? Mas muito bem, seja bem-vinda, Sofia Garcia. Obrigada, muito obrigada. Sofia Garcia, que é atriz, cantora, apresentadora, está aqui me honrando com a sua participação. E hoje nós queremos falar sobre a indicação de um livro, uma obra, que eu prefiro que ela fale um pouquinho. Você quer falar aqui, Sofia? Pode Fique à ser. vontade, sente-se aqui, seja convidada, muito bem-vinda. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Biblioteca da Meia-Noite. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler e esse foi um livro que me impressionou bastante. Eu tava vendo muitas pessoas falando sobre ele nas redes sociais e aí comprei, li bem rapidinho. Gente, esse livro é muito legal e eu vou dar aqui meu feedback pra vocês, contar um pouco sobre ele, pra você que quer comprar, mas não sabe se comprou ou não. E vamos lá. Bom, a principal desse livro se chama Nora. A Nora, gente, ela já tá assim, numa fase da vida dela muito difícil. Ela já tá adulta e aí ela se encontra em uma fase deplorável, ela não sabe mais o que fazer. Todas as possibilidades que ela tinha de vida foram por água abaixo, ela não tinha mais escolha, ela estava super triste e depressiva, até que ela decidiu desistir de tudo. Então ela se matou tomando remédios, mas ela acabou não indo nem pro céu nem pro inferno, como todo mundo acha, ou então nem morreu, né? Ela foi para a Biblioteca da Meia-Noite, que no livro trata que a Biblioteca da Meia-Noite é um lugar entre a vida e a morte, que é um lugar que as pessoas vão para poder ter um recomeço de vida, para elas terem a oportunidade de viver outra vida novamente. Então lá ela encontra uma bibliotecária que fala para ela sobre as regras da Biblioteca da Meia-Noite e que tem várias prateleiras, como aqui na capa, e todas as prateleiras têm livros. E esses livros são a vida dela, a vida que ela poderia ter tido se ela tivesse escolhas diferentes. Então o livro vai começar a tratar essas vidas dela, ela vai começar a testar vários livros. E a regra é o seguinte: se ela se sentir feliz e quiser viver um desses livros, ela vai poder ter essa oportunidade de viver aquele livro. Mas agora, a partir do momento que ela se decepcionar, quando ela estiver vivendo algum daquele livro, ele some e ela não vai poder a oportunidade de viver mais ele. Então ela começa a testar várias coisas, muitas coisas mesmo, muitas vidas, muitos livros. Mas aí chega uma hora que ela desiste também, ela fala que nada mais tá valorizando ela, nada mais valoriza a carreira dela, ela não se sente feliz. E o livro vai tratar sobre o quanto que ela aprende, ela vai aprendendo sobre a vida, que não é sobre um propósito, nem sobre ter sucesso ou dinheiro, porque ela testou várias vidas que ela tinha dinheiro, mas ela não era feliz. E também sobre viver mesmo, sobre não precisar ter algo para alcançar, e sim viver, aproveitar as coisas pequenas da vida. E também, é claro, testar de tudo, tentar testar tudo que você quiser, aquilo que você gosta, não ir pela cabeça dos outros principalmente. Então esse livro vai ensinar muita coisa e ele é muito legal, indico muito para vocês. É muito bom. Com certeza. E, gente, muito bom mesmo. Ele é bem original, nunca vi livro parecido com ele. A capa é linda, então maravilhoso. Foram mais de 4 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, né? Crítica, best-seller do New York Times, vencedor de vários prêmios aí, do autor Matt Haig. É Matt Haig que fala? Acho que é. Matt Haig que fala. Isso. Então, Sofia, muito obrigado por a indicação do livro, A Biblioteca da Meia-Noite. Você consegue nas melhores livrarias, né? Sim. Porque é um best-seller mundial, a pessoa pode procurar, pode perguntar, e é um livro que vale muito a Kindle pena. também. Olha, quem é esse aí? Belinha. Belinha também quer falar com ele? Quer indicar alguma coisa? Ela não gosta muito de ler. Então tá. Obrigado, Sofia. Beijo. Tchau, Belinha. Bom, depois aí da participação da Sofia Garcia, da Belinha, vamos falar agora sobre a segunda parte de Administração Pública Federal. Hoje quero iniciar o vídeo falando de dois temas bem utilizados: desconcentração e descentralização. A desconcentração administrativa acontece com os órgãos da mesma instituição, ou seja, deixa de estar concentrado em apenas um ente. Exemplo disso os órgãos da União. Existe desconcentração administrativa nas atuações da Casa Civil, dos Ministério Público e assim outros órgãos da mesma esfera. É diferente de descentralização administrativa, que é quando
A administração, ou seja, o órgão principal, ele delega a função para outros órgãos executar aquela especificidade administrativa. Na desconcentração administrativa, nós temos, por exemplo, a atuação do Ministério Público, né? A Casa Civil. Então, são órgãos desconcentrados do Poder Executivo, mas que executam dentro da mesma instituição, Poder Executivo, as funções a eles incumbidos. Já no caso da descentralização, é importante que essa transferência ela se faz não apenas a órgãos do poder público, mas também para a esfera privada, de direito público ou privado, pessoas jurídicas, seria nesse caso. Agora, como ocorre a criação, a extinção e a capacidade de alguns órgãos? Bom, em princípio, tudo deriva e origina-se a partir de lei. São os artigos 48, inciso 11, e o 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala exatamente sobre essa criação. Lembrando que, para se criar, para se extinguir ou para se explicar quais são as atribuições de cada órgão, tudo tem que estar previsto em lei. Isso é fundamental. Então, nós temos as definições de órgão, organização interna e órgãos de controle. Vamos conhecer cada um deles, a começar pelo órgão. Quando falamos em pessoas administrativas, estão ligados diretamente à administração indireta e são compostas pelas autarquias, pelas fundações e também pelas empresas públicas de sociedade de economia mista. Lembrando, importante, que não existe hierarquia entre essas entidades da administração pública indireta e os entes federados também que os criou. Isso é fundamental nós lembrarmos. Já as pessoas políticas, também está explícito, é a própria União, são os estados, os municípios e o Distrito Federal. Todos estão previstos e regidos pela Constituição Federal e existe autonomia em sua atuação. Temos que diferenciar também a autonomia de soberania. Isso é fundamental, são termos diferentes. A soberania está prevista apenas à República Federativa do Brasil, isso previsto em lei. Então essa soberania ela é requisito único da República Federativa do Brasil. As autarquias são de direito público interno. É um exemplo de descentralização de poder, de controle descentralizado. No caso das autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público que executam atividades a eles atribuídos. Que as autarquias é de direito público interno e que a eles são incumbidos a execução de atividades especiais. As autarquias podem ser criadas para o poder legislativo e também o poder judiciário. As autarquias, é bem importante nós sempre estarmos lembrando, precisam ser criadas por força de lei específica e deverá ser iniciativa do chefe do executivo, federativo ao qual será vinculado. Agora falando sobre as empresas públicas ou as empresas de sociedade de economia mista. São as conhecidas empresas estatais. Elas são prestadoras de diversos serviços à sociedade e ao bem comum. E existem dois tipos de empresas públicas e também de sociedade de economia mista. Falando exatamente desses dois tipos, nós vamos ler aqui rapidamente para vocês o que preceitua o artigo. Diz o seguinte: as empresas estatais exploradoras de atividade econômica estão sob a égide no plano constitucional, pelo artigo 173, sendo que a sua atividade se encontra regida pelo direito privado de maneira prioritária e as empresas estatais prestadoras de serviço público são reguladas pelo mesmo diploma legal, pelo artigo 175, de maneira que sua atividade é regida de forma exclusiva e prioritária pelo direito público. Então daí tem uma grande diferença, enquanto uma prioritariamente
é direito público, mas também tem a participação da privada, a outra exclusivamente é de direito público. Agora, sejam as exploradoras de atividade ou as prestadoras de serviço, ambas possuem características de direito privado, ou seja, personalidade jurídica de direito privado. Isso é muito importante. As fundações estão previstas. Delegação social. Vamos começar falando das organizações sociais. As organizações sociais são entidades privadas que recebem o atributo como organização social. São entidades criadas por particulares que desempenham funções voltadas para a população. Algumas delas conseguem se manter sem a participação financeira do Estado. Outras precisam dessa aproximação para continuar desempenhando as suas funções enquanto organizações sociais. Nos parâmetros da Lei 9.637 de 1998, o Poder Executivo Federal poderá constituir como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado que não sejam de fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos de lei. Ressalte-se que as entidades privadas que vierem a atuar nessas áreas poderão receber a qualificação de OSs. Então aí nós temos as chamadas OSs, organizações sociais, que não podem ter fins lucrativos, precisam atuar para atender a população e são criadas a partir de direito privado e elas são criadas para desempenhar certas funções. Hoje no Brasil existe uma discussão ampla de várias OSs que têm realmente funcionado para desempenhar atividades, tarefas e até gerenciar alguns setores dos órgãos públicos, né? Que são as chamadas OSs na saúde, OSs na educação. Existem pessoas que são favoráveis, pessoas críticas, mas o fato é que elas também são previstas em lei. As organizações da sociedade civil de interesse público são aquelas empresas privadas, né, pessoas de personalidade jurídica privada, que desempenham tarefas e atividades para o interesse público. Isso está previsto também na Lei 9.790 de 1999, porque os objetivos sociais dessas empresas precisam seguir alguns parâmetros esses que estão previstos aí na lei. Temos também a presença do terceiro setor. O terceiro setor são aquelas declaradas como sendo de utilidade pública, serviços sociais autônomos, como SESI, SENAI, SENAC, também as organizações sociais, que são as OSs, organizações da sociedade civil de interesses públicos, as OCIPs. É importante um mecanismo na administração pública federal chamado de controle exercício pela administração pública. Aqui vamos começar com controle interno. O que seria esse controle? É uma forma de estabelecer regras limites entre os poderes, para que um não extrapole de fato os limites do outro e que possa haver aí o absolutismo. Isso é fundamental e é muito importante. Na separação dos poderes de Montesquieu, lá em executivo, judiciário e legislativo, já se previa também formas de que um não extrapole a força do outro. Por isso, o controle interno. Isso é para evitar abusos, crimes e autoritarismos, né? Como eu acabei de falar, levando ao absolutismo. Por isso, criou-se aí a chamada freios e contrapesos, que é a medida de equilibrar entre um e outro. Um dos grandes exemplos que podemos dar é quando o Congresso Nacional ela envia uma lei ao presidente da República. Esse, por sua vez, tem o poder de vetar ou não alguns artigos. E aí, quando volta, ou mesmo vetar a lei inteira, quando essa mesma lei volta para apreciação do Congresso Nacional, esse tem o poder de manter ou derrubar o veto. Ou seja, ninguém
tem poder absoluto e irrestrito. E aí, como eu disse, vamos começar então com o controle interno. O controle interno é quando acontece essa delimitação, esse controle. Agora, o controle legislativo. No Brasil, nós temos bicameral, ou seja, o poder legislativo é dividido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo é o controle exercido por esse poder aos atos do poder executivo e, no caso do poder judiciário, só em âmbito administrativo, em casos especiais. O controle legislativo permite, por exemplo, a convocação de ministros e de autoridades para prestar esclarecimentos em alguma situação que eventualmente precisa ser investigado a partir dos parlamentares. O controle legislativo também é conhecido como controle, então, parlamentar. Agora vamos conhecer um pouquinho como é a forma de controle ou as formas desse controle. Vamos iniciar então da competência exclusiva do Congresso Nacional, que está lá no artigo 49 da Constituição Federal. São eles: resolver definitivamente sobre tratados, acordos, atos internacionais, autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou permaneçam temporariamente, autorizar o presidente e o vice da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias, aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluído os da administração indireta, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Agora, do controle das competências que são privativas do Senado Federal. Estão no artigo 52. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre os limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar, e aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter
permanente. Agora, da competência privativa da Câmara dos Deputados, que está na Constituição Federal, no artigo 51. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Vamos agora falar de outros controles políticos que estão previstos no artigo 50, que diz: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Também nós temos aí a presença das CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é também de incumbência aí como controle. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ou as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquéritos, elas são constituídas por ato próprio, sem precisar de autorização de ninguém. Elas são constituídas a partir da Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal, e ela precisa de pelo menos 1/3 de assinaturas dos seus membros para que possa então ser instaurada e iniciar os trabalhos de uma CPI. Bom, com isso então, vou encerrando aqui a segunda parte de Administração Pública Federal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se da dica feita aqui pela Sofia, A Biblioteca da Meia-Noite, um livro excelente que trabalha aí muitos valores e a importância de você aproveitar bem a sua vida e as suas oportunidades. Muito obrigado, nos sigam com mais um café, hoje aqui rubro-negro, né, do Flamengo, campeão dos campeões, tricampeão da América. Café com livros. Até a próxima, pessoal.